22. Aleluia. 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 Glória a Deus. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam? Amém. Aleluia. Eu vou pedir uma voz feminina para ler Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Uma voz feminina para ler. Assim diz a palavra do Senhor, Provérbios 22, capítulo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Amém? Alguém tem uma tradução diferente para ler? Alguém tem outra tradução? Está o microfone, o irmão Danilo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Amém? Aleluia. Aleluia. Outro? Alguém tem uma tradução diferente? Aleluia. Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podeis tomar os assentos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Temos cadeiras aqui em frente ainda. Amém? Eu não posso usar muito minha voz porque ainda estou em recuperação. Temos cadeiras aqui em frente. Cadeiras. Irmão, tira a cadeira com organização, porque a organização vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém? Queridos, nós estamos aqui mais uma vez num culto de ensino, porque nós, quando se convertemos, viemos na casa do Senhor, uma das coisas que você mais amou e mais ama é ouvir a pregação. Depois de ouvir a pregação, Deus falar consigo. Depois de Deus falar consigo, você sentir a presença de Deus pular para lá, para cá. E nós passamos o tempo definindo que o Evangelho é isso. Nós passamos o tempo definindo uma forma de viver. Qualquer ministração que eu ouvir, deve terminar, eu sentir a presença de Deus, ou cair, ou pular. E nós começamos a estabelecer um evangelho unilateral, assim dizendo, porque unilateral é uma coisa que tem um único lado. E quando já Deus começa a nos mostrar os dois lados do evangelho, enquanto nós vivemos muito tempo no único lado do evangelho, aí alguns assumem viver esses dois lados e alguns sentem-se receosos em assumir os dois lados do evangelho. Você há de entender de que quando Deus chama alguém, cada fase que a pessoa é chamada por Deus, Deus faz com que a pessoa trilhe num caminho, ande num caminho, de acordo com aquele tempo, de acordo com aquele nível. Você vai entender que quando você aceita Jesus agora, você sente uma presença, qualquer coisa, Jesus está ali, qualquer coisa, você é filho do papai, do colo, mas chega um momento também que isto muda. Amém, queridos? Chega um momento que isto muda. Às vezes, se você for a ver, pelo que você, quando ouvia uma palavra, às vezes tinha tendência de sair da igreja, ora voltar, ou tinha tendência de vir na igreja cansado, ora desanimado, e aí Deus mandava a palavra, você ficar restaurado. E você sempre foi sendo aquela criança que, às vezes, quer sair, mas o pai lhe puxa para dentro, às vezes quer sair, o pai lhe puxa para dentro, mas chega um momento em que o pai já começa a fazer experimentar mantimento sólido, comida sólida.
Aí nessa fase, você vai entender de que Deus parece que nos deixa nós caminharmos. Parece que Deus já não se revela, não se manifesta como antigamente. Já esta é a fase de você ter um mantimento sólido, mantimento sério. E é isto que os apóstolos diziam assim, que alguns não estavam preparados para comerem um mantimento sólido, a comida sólida. Alguns queriam ainda serem amamentados, ainda viverem no leite. Mas nós devemos ter apetite, vontade de sairmos do leite para um mantimento sólido. Amém, queridos? Para um mantimento sólido. Porque quando você recebe o Senhor, a Bíblia diz de que a sua visão é para ser aperfeiçoado em boas obras. Amém, queridos? Então, o aperfeiçoamento é algo contínuo, é algo que tem níveis. É por isso que você chega um momento em que mesmo você cansado, você já sabe de que eu não posso desistir. Eu não posso sair do caminho. Mesmo que você não veja Deus falar no teu ouvido, mesmo que você não tenha sonhos, mesmo que você não tenha visão, revelação de Deus, mas você ainda continua sendo firme buscando a Deus, porque você já saiu daquele nível. Amém, queridos? Já está no outro nível. E a forma de Deus te reparar não é como repara outra pessoa. Existem diferenças. Amém, queridos? Existem diferenças. Agora, nós aqui vamos tratar, queridos, sobre o obreiro e suas raízes espirituais. O obreiro e suas raízes espirituais. Obreiro e suas raízes espirituais. Aleluia. O obreiro e suas raízes espirituais. O obreiro e suas raízes espirituais. Queridos amados irmãos, quando nós falamos de obreiro e suas raízes espirituais, vamos a dizer aquilo que sustenta o obreiro, porque nós sabemos uma coisa aqui. A planta sem a raiz não é nada. Amém, queridos? A planta, o que sustenta a planta, o que torna a planta ter folhas verdes, o que faz com que a planta tenha folhas verdes, frutifica, tenha mangas, é a raiz da planta. Se a planta não tem raízes, a planta ela não suporta. É porque Jesus contou aquela parábola que uma semente foi lançada onde? À beira do caminho, e outra foi lançada no meio de pedregais. Ela cresceu, mas não tinha raiz fundo. E não tinha terra. Mas quando veio o sol, bateu sobre ela e ela murcha. Jesus estava nos fazendo entender de que a raiz é quem sustenta o ser humano. É quem sustenta o obreiro. O obreiro sem as suas raízes, ele torna-se infrutífero. Porque o salmista estava escrevendo que nós somos como uma árvore plantada junto do ribeiro. O ribeiro é um riacho pequeno. E que ela é bem regada e ela dá frutos a um tempo próprio. Isso quer dizer que o obreiro, ele está semeando. Agora, o sistema dele reticular, ou a raiz dele, o desenvolvimento da raiz dele é que vai garantir o desenvolvimento espiritual da tal pessoa. É por isso que na Bíblia existe uma planta chamada mira. A história diz que a planta mira é uma planta que você pode semear aqui, por exemplo. Daí segundo ano, ela tem a mesma altura. Terceiro ano, ela ainda está crescendo. Segundo ano, quarto ano, 25 anos, ela passa muito tempo crescendo só por baixo. É por isso que é assemelhada a um caminho do justo. A mira, ela passa muitos anos só crescendo por baixo. Só. Você encontra ela, ainda tem a mesma altura. Ainda tem, mas experimenta abanar ela. Não se abana. Porque ela vive o tempo, muito tempo crescendo com raízes. Indo longe, indo. E você quando vê, acho que eu vou tirar essa planta. Acho que eu vou arrancar e vai se desfazer. Mas quando você vai pegar a mira,
você não vai aguentar ela, porque ela tem muitas raízes, e profundas, e longas. Você não me traz que passa acho que uns 50 a 100 anos, ela só crescendo. Mas qualquer planta, uma planta normal, pode daqui para a poucos anos já está frutificada. E que na bananeira, depois de um ano já começa a dar frutos. Mas, de ventania, deixa ela cair. É ou não é? Deixa ela cair. Você há de ver o cajueiro, você semeia hoje, para dar bem frutos, deve passar 5 anos. Mas experimenta lá tocar o cajueiro não cai facilmente. Porque os 5 anos já permitiram que as raízes delas desenvolvessem de uma forma muito extraordinária. Então o obreiro deve ter suas raízes. Deve conhecer aquilo que quando ele fazer vai sustentar a vida dele espiritual. O obreiro deve entender de que existem coisas que quando eu seguir, essas coisas vão se tornar como sendo uma água que rega as minhas raízes para a minha planta bem crescer. É por isso que quando um obreiro não sabe aquilo que são as raízes, ele torna-se infrutífero. Ele torna-se alguém que não cresce. Ele torna-se como sendo alguém que foi plantado numa terra seca. Você há de entender que há certas pessoas que vêm à igreja, passam muito tempo na igreja, não crescem. Mas, se você nota alguém a crescer com muita velocidade, é porque esta pessoa já descobriu qual o segredo, qual é a raiz qual a raiz dela para ela crescer espiritualmente. Porque quando você descobre daqui, eu estou a falhar nesta raiz, e você começa a criar boas raízes, você ainda começa a crescer. Porque quando você está deve identificar qual a raiz que eu devo regar, ou qual a raiz que não está bem na minha vida. Então você começa a cuidar a raiz que não está bem. E aí você começa a semear, a fazer bem com que a sua raiz cresça bem. É por isso que certas pessoas do nada são fracas, do nada aparecem, do nada estão a queimar demônios, uma bênção, porque a pessoa está praticando, está fazendo aquilo que permite permanecer nas raízes espirituais. A pessoa ainda está praticando algo que permite a pessoa estar formando o seu sistema radicular ou a sua raiz para que ela cresça. Então, o que nós estamos falando aqui, Salomão? Salomão, no Provérbio 22, 28, ele está dizendo já um princípio para você ter raízes espirituais. Um princípio para o obreiro ter raízes espirituais. É quando ele diz assim, guardando os marcos dos nossos pais. O comentário diz assim, porque quando guardamos os marcos dos nossos pais, nós trilharemos nas mesmas vitórias e experiências que eles tiveram, mantendo assim sempre a nossa fé em Deus. Foi isso que fez com que os fariseus caíssem. Veja, queridos, o comentário está dizendo aqui de que se nós guardamos os marcos dos nossos pais, aqui está a se referir dos limites. Salomão, se vocês forem a ver, a Bíblia diz que não existirá alguém como Salomão, sábio, mas você vai entender como é que Salomão foi próspero. Primeiro, antes de Davi morrer, disse, Salomão, observe os estatutos do Senhor nosso Deus e imita-me aquilo que eu fazia. E Salomão, quando ele veio, ele não criou mais outras bagunças. Amém, queridos? Ele não criou outras bagunças. É por isso que ele foi sábio. É por isso que ele escreveu, então, não é bom que removamos os marcos dos nossos antepassados. Marcos são limites. O crente, o obreiro, ele tem limites. É por isso que nós não podemos criar outras coisas novas. O modelo já está estabelecido. Sabe, chega um tempo na vida espiritual que você vai se achando tão espertinho ao ponto de querer fazer novas coisas. Mas você vai entender que Paulo dizia para os irmãos, não me envergonho de vos escrever as mesmas coisas. Porque isto é segurança para vós mesmos.
Porque enquanto eu repito as mesmas coisas que eu ouvi, eu não hei de correr risco de me desviar, nem desviar a igreja de Deus. E por isso, quando você se converte, sempre há necessidade de você definir marcos, de você definir limites, de você se perguntar, mas o que eu aprendi, o que foi semeado e o que eu devo fazer? Se você for a ver quando Deus se apresenta na vida de Abraão, falou: Abraão, eu sou o Deus do Todo-Poderoso, antes da minha aparência ser perfeito. E quando Abraão transfere a autoridade para Isaac, de onde Deus vem, diz: eu sou Deus de Isaac, não, aliás de Abraão, não pode remover nada. Abraão foi um homem de Deus. Quando Isaac morre, Jacó vem, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão e Isaac. Quando Jacó morre, Deus quando aparece para Moisés, diz: eu sou Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Quando Davi se converte, também eu sou Deus de Davi. Você vai entender de que Deus, Ele respeita os marcos. Ele respeita aquilo que os patriarcas também semearam. Porque por algum momento o obreiro falha quando ele não sabe analisar qual foi a atitude de cada patriarca e nós imitarmos. Às vezes nós queremos imitar nossos sentimentos, andar de acordo com o nosso coração. Mas se nós sentássemos e perguntar como é que Davi andou, como é que Abraão andou? Eu ouvi um sermão muito poderoso ontem, o irmão Daniel pregando, dizendo assim que Eliseu, quando os homens vieram, acho que foi em Dotã, se a minha memória foi em Dotã. Quando os homens da Síria vieram, quando descobriram que Eliseu, ele revelava os planos da Síria para o rei, e disse: mas quem é esse que revela nossos planos? Eliseu. Eliseu é o revelador dos planos. A Síria, o rei da Síria mandou soldados para matarem Eliseu. Mas uma coisa me chamou a atenção do sermão de ontem. Eliseu, quando ouve que os assírios estavam vindo, Geazi todo ele temendo: meu pai, morreremos nós, porque eles estão vindo. Eliseu disse: não tenha medo, Geazi. Não tenha medo. Mas como é que eu não vou ter medo se nós somos só dois aqui? Eles são muitos. Eu disse: não. Porque o Deus dos meus pais é fiel. E existe algo que ele vai fazer. Quando ele disse assim, e impôs as mãos sobre Geazi e disse: Senhor, abra-me para que ele veja. Quando Eliseu orou para Geazi, Geazi viu o exército de Deus. Sabe quando os assírios vieram, os anjos do Senhor feriram eles de cegueira. E Eliseu não foi matar eles, disse: então me sigam. Eles foram seguindo Eliseu, todos eles cegos, até lá em Israel. Aliás, foi em Israel ali. Samaria, aliás. Chegaram lá, entregou nas mãos do rei, disse: por que não matar? Não, deixa eles. Faça aí comida. Fizeram comida, comeram, se fartaram e foram embora. O rei: mas por que não matamos eles? Não. Eu aprendi com aquele sermão que o homem de Deus, o obreiro, ele deve saber agir de acordo com o caráter de Deus. Amém, querido? Amém. Porque o diabo, vou dizer para você uma coisa: o diabo, o que ele quer, não é você não vir na igreja. O que ele quer, até pode não te tirar o dinheiro, o diabo. Pode deixar aquilo que Deus te deu, pode deixar você viver uma vida próspera, mas ele tira o caráter de Deus na tua vida. Porque o caráter de Deus é a chave de você ser abençoado. Escreva aí: o caráter de Deus é a chave de nós sermos abençoados. O caráter de Deus é a chave de nós sermos abençoados. O caráter de Deus é a chave de nós sermos abençoados. Aleluia. Agora, ouça. Certas pessoas têm medo de pecar porque têm medo de entrar no inferno. Certas pessoas têm medo de pecar porque têm medo de perder a riqueza que Deus lhes deu. Ou perder os privilégios. Mas
O que você deve temer perder é o caráter de Deus na tua vida. Aquilo que te permite, quando alguém te fere, ou quando alguém vem carnalmente, você não processa aquilo carnalmente. Você tira na carne e processa para o teu lado espiritual, e você vai deixar com que a sua consciência ajude aquelas coisas espiritualmente. Amém, queridos? Isso aqui é o caráter de Deus. E é isso que o diabo luta para tirar de ti e tirar de mim. Porque isto é que te sustenta. O caráter de Deus é que te sustenta. A tua bênção está no caráter que você tem. Você vai entender de que, veja Abraão, o que ele fazia. Vocês sabem que quando Deus testou Abraão, provou Abraão, antes de ir destruir a Sodoma, vão fazer de homem para Abraão viver como um homem simples. Sabe o que aconteceu? Estava ele e 2 anjos. Passaram ali, ficou indo longe. Abraão disse: meus senhores, parem para que comam alguma coisa. Fiquem, por favor, comam alguma coisa. Foi e mandou matar um animal lá. Serviu aqueles homens. Mas ele não sabia que eram seres divinos. Sabe o que aconteceu? Se para ver, os 2 homens foram embora, ficou Deus com Abraão e disse: ocultaria eu alguma coisa, meu amigo Abraão? Abraão, sai, eu sou Deus que vem aqui. Aqueles homens ali, 2 são anjos, estão indo lá. Mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão falou: Senhor, se tiverem 50, tu vai destruir? Deus disse: não. Mas se tiver 45, se tiverem 40. Só que Abraão, quando ele falou, entrar com humildade, a mãe disse: Senhor, eu sei que não tires, mas eu sei que não sou nada, eu sei que sou pó, mas olha, isso é muito baixinho. Sabia mexer o coração de Deus. E Deus foi lhe falando: não deixe. Fui conversando com você. Sabe primeiro cada comentário, cada pedido que Abraão quer fazer? Ele entra com humildade. Ele entra com uma inteligência espiritual. É por isso que nós somos filhos de Abraão. Porque o caráter de Abraão era um caráter profundo, era um caráter bom. Você há de ver que muitas vezes, queridos amados irmãos, que Deus procurou caráter nas pessoas. Caráter é o que você nunca pode aceitar se destruir dentro de você. Ai, queridos, é o que você... Aquilo que te permite quando uma vizinha te ofende, ou te repara mal, ou te vê com olhos errados, e a tendência de você responder como alguém carnal. Aquilo que te permite, não, eu vou me segurar. Embora que me provocou, embora que não devia, mas eu vou me segurar. Eu não vou aceitar pecar. Eu não vou aceitar me colocar no nível dela. Porque eu sou filho de Deus e filha de Deus. Isso é que promove as tuas bênçãos. O teu caráter vai permitir com que os teus inimigos, Deus, se vingue e humilhe sem precisar de nenhuma palavra na tua boca. Amém, queridos? Então, os marcos são esses. São esses. Os fariseus caíram como? Como é que eles caíram? Você vai entender que os fariseus, o comentário aqui diz que os fariseus também caíram assim. Os fariseus caíram de que forma? A palavra fariseu significa santos, separados. Então, isso nos dá a indicação que pelo menos começavam bem. Mas quando Jesus vem, Jesus já nos revela os porquês deles caíram. Primeiro, eles eram filhos de Moisés, filhos de Abraão. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eles disseram: mas nós somos filhos de Abraão e não servimos a homem nenhum. Jesus disse: não, vocês fazem aquilo que é do vosso pai. Disse, não temos outro pai a não ser Abraão. Disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam aquilo que Abraão fez. Mas as vossas obras não condizem dizer que são filhos de Abraão. Vocês fazem aquilo que é do vosso pai.
vocês fazem as obras do diabo, porque ele sempre e nunca se firmou na verdade. Então Jesus começou a revelar de que eles haviam caído porque haviam deixado de observar os marcos que Abraão teve. É por isso que o comentário diz assim, que quando nós guardamos os marcos dos nossos pais, vivemos as suas experiências, vivemos aqueles que viveram, as vitórias também que eles tiveram, nos é dada. Você há de entender de que Abraão saiu de uma terra alheia, Deus indicou, ele foi uma tenda na tenda. Talvez que alguns pensam que seria pobre, Deus lhe abençoou, tornou-se poderoso espiritualmente e financeiramente. Sabe por que muitos não são prósperos, não entendem o caminho do Senhor? Porque eles precisam de ser libertos do espírito de miséria. Você sabia que miséria é um demônio? Muita gente nunca há de ser próspera se não semear atitudes de prosperidade. Diga, atitude de prosperidade. Atitudes de prosperidade. Porque a miséria pode ser liberta. A miséria é um espírito. E este espírito só sai quando você semeia atitudes de prosperidade dentro de você. Você há de entender que uma das atitudes que Abraão tomou foi, quando Deus falou com ele, ele não consultou pessoas, ele dirigiu-se a Canaã. Mas vais fazer o que a Canaã? A terra não te conhece. Acima de tudo, é uma terra estranha. Ele disse, Deus me deu. Ele disse que vai me dar a terra. E Abraão foi crendo na promessa. Quando ele chega lá, o que Deus lhe deu em primeiro lugar foi terra. Deus lhe deu terra e Abraão começou a ter atitudes de prosperidade. Criou animais e foi prosperando. O que falta em muitas pessoas é criar atitudes de prosperidade. Vou dar exemplo. Às vezes, você, por exemplo, vou dar exemplo, você só tem só dois pares de roupa. Mas se a sua atitude ser de dizer que eu não tenho roupa e não tenho razões por que andar feliz, não tenho razão por que sonhar, não tenho razão por que escovar, não tenho razão por que andar bem, não tenho... Você está a semear atitude de miséria. Você está sustentando um espírito de miséria dentro de você. Mas quando você semeia atitudes de prosperidade, tudo bem, eu tenho isto, mas eu sei que amanhã vou ser próspero. Então vou usar o que tenho para Deus me multiplicar. Vou acordar cedo, vou escovar os dentes, vou orar, vou buscar a Deus. Eu sou alguém próspero. O futuro grande está à minha espera. Eu vou ser alguém cheio de bênção. Você começa a andar e você começa a criar, começa a procurar as chances de Deus te promover daquela situação. As chances de Deus te tirar daquela situação. Você sabe entender que, se vocês forem muitos jovens aqui, eram miseráveis, sabe por quê? Porque não tinham atitude de prosperidade. Não tinham atitude de prosperidade, tinham atitudes de miséria. Esperar em homens. Um dia alguém vai me abençoar, ou o pastor vai me abençoar, ou a irmã vai me abençoar. E aí, eu vou caminhar. Mas você há de entender, quando o ser de Deus começou a despertar, começou a ganhar pão. Eu fiquei surpreso quando o Danilo falei para ele assim, olha, me esperar aí para a mensalidade, para assunto de ir na inscrição. Ele disse, pastor, eu estou a fazer um pescado, para assunto de dificuldade, eu vou fazer. Mas você vai entender que muitos jovens não tinham essa habilidade. O homem viverá por três coisas: dom, que é aquilo que Deus nos dá, sobrenaturalmente, habilidades e talento. Habilidade é aquilo que você tem que fazer alguma coisa. Talento é algo que você adquire por exercitar muito. Mas isso tudo tem diferença. Embora que eu não dê aqui diferença formal, mas é o seguinte: você descobre que você é boa em alguma área. Você descobre que você é bom em negócio, descobre que é bom em construir alguma coisa, descobre que você tem dom de construir.
quando nos chamou, Ele nos colocou algum instrumento dentro de você que Ele vai usar para você prosperar. Diga-me. Algum instrumento. E este instrumento, alguns não querem aceitar porque acham que é pequeno o instrumento. Isto aqui para mim não me merece. Isto eu acho de que é a pior coisa. Mas é aquilo que vai te promover. Às vezes há irmãs que sabem fazer bordaduras, mas não querem se dedicar naquilo porque acham de que não condiz ao meu nível. Não condiz com o meu perfil. Há irmãs que dizem que eu tenho capacidade de fazer negócio, mas eu não condiz começar a aplicar coisas. Para mim não condiz. Porque ainda está sob espírito de miséria. Isto revela ao não seguir os patriarcas. Quando você não segue os patriarcas, os problemas são esses. Porque o que vai acontecer? Você vai definindo uma vida de fé. Pastor, eu quero orar, tudo bem, até aqueles que pensam de que eu vou me ofertar, vou ser um obreiro, né? vou trabalhar 100% na obra de Deus. Tudo bem. Deus te chamou, tudo bem. Mas a maioria desse tipo de comportamento, desse tipo de... Não porque Deus não chama, mas há pessoas que agem desta forma, fugindo os desafios da vida. Fugindo, procurar o deserto para Deus mandar a chuva no deserto. O que vai acontecer? Você, se Deus colocou um talento em você, você não explora, ou Deus te deu alguma coisa que, pelo meio da qual Deus vai te dar a miséria, e você não explora, o que vai acontecer? Você vai começar a mendigar, vai começar a falar mal dos irmãos, vai começar a ver alguém, Porque tem pessoas assim, vem na igreja, vem alguém bem vestido, começam a se sentir mal. Eu não tenho. Começa a se tornar miserável. Isso aquilo é errado. Amém, queridos? É errado. Se você perguntar à pessoa, onde é que vocês passaram? Eu sofri, eu tentei, deu errado, eu tentei ali, deu errado, tive perdas, mas ainda insisti e Deus me prosperou. Porque não teve espírito de miséria. Amém, queridos? O espírito de miséria vem acompanhado por vergonha. Vem por vergonha. E a vergonha é resultante do pecado. Se você for a ver na Bíblia, eu não é. É resultante do que a vergonha? Do quê? É pecado. Vem do pecado. Não posso ser visto com sacola porque eu sou o obreiro da igreja. Não posso vir a carregar o balde porque eu sou um grande homem de Deus. Não posso ser visto a vender bolinhos porque eu sou uma grande obreira. Eu sou uma grande obreira, então não vale a pena. Não vale a pena ser visto dessa forma. Sou mulher de Deus. Vai no espelho se vê, eu sou muito bonita. Não dá essas coisas para mim. Sou um homem de caro, de fodi. Espero um homem de caro na igreja me casar. Toda eu, madame do caro. E pronto. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Você está a projetar um futuro que Deus não vai te dar. Sabe por quê? Porque você ainda não está semeando aquilo que é o caminho da prosperidade. Eu costumo pensar até, pensei da irmã Sônia uma vez, por que deixa eu fazer o bolinho? Aqui eu não vejo nem irmã trazendo bolinhos aqui. Parece que nós todos estamos bem economicamente. Me lembram que eu trouxe bolo na igreja, aqui aquele irmão que me vê como sendo uma princesa. A Deus de miséria. Amém, queridos? E isso, um obreiro deve ser liberto disso. Deve seguir os caminhos dos nossos patriarcas. Amém, queridos? Dos nossos patriarcas. Os nossos patriarcas, para eles não se desviarem, o que eles fizeram? Eles sabiam de que o ventre prejudica o homem. É ou não é? O ventre, a barriga, prejudica ou não prejudica? Prejudica. Então, o que Deus ensinava a eles? Entrem na terra, vamos dar a terra, cultivem a terra
E daí, o que vocês vão fazer? Se vocês precisarem de viajar, a terra vai vos dar. Se vocês terem alguma coisa a fazer, a terra vai vos dar. Produzam o vosso próprio alimento, porque eu vou abençoar. Aquele que semeia com lágrimas, com alegria colherá. Mas a maioria de nós rejeitamos. Vivemos uma vida de total preguiça. Porque você espera uma via que você acha que Deus vai te abençoar. Eu vou dizer para você uma coisa. Muitas vias que eu já achei que Deus iria me abençoar me trouxeram prejuízos. Você quando define, eu vou passar assim, depois Deus te dá uma oportunidade. Ah, não preciso. Eu conversei muita vez com o Lito, despertou este ano. Conversei várias. Eu tentava despertar ele. Uma vez me convidaram, fez um alicerce desorganizado. Eu vi aquilo. Mas ele tentando maneira para tapar a lacuna. Não sabe. Eu chamei a atenção. Ele disse, anda lá com alguém que sabe. A professora lá. Vais ver. Ele nem me entendia, nem me entender. Mas hoje aqui já despertou. Quando eu falo agora, já me rouba a linguagem. Quando eu falo, Deus está de casa dele, da filha ali, vir aqui na igreja. Aqui na igreja começou a crescer. Eu disse, mas eu comecei a te falar há muito tempo. Anda lá com alguém que sabe, a professora. Onde você dominar alicerce, como se faz, prontos, você vai ganhar dinheiro, mas com orgulho. Mas hoje quando me chamam, tá a gostar. Já tem visão. Eu comecei a te falar há muito tempo, andar com alguém que sabe. Queridos, Deus nos dá muitas bênçãos, mas nós perdemos devido ao nosso orgulho. Meu querido, não estabeleça regras para Deus te abençoar. Amém? Não estabelece. Se Deus traz uma bênção na sua vida, você descobre isto. Estou vendo de que Deus quer usar isto para me abençoar. Pega. É no pequeno onde Deus começa a fazer as coisas. Hoje, já estão a dar exemplo. Eles dão oferta na igreja. Dão alguma coisa na igreja. Mas isso vem do conhecimento. Amém, queridos? Vem do conhecimento. Agora, coloca aí o outro princípio. O primeiro princípio é guardando os marcos dos nossos pais. Aleluia. O segundo princípio, guardando os princípios de paternidade espiritual. Aleluia. Guardando os princípios de paternidade espiritual. Guardando os princípios de paternidade espiritual. Os irmãos já terminaram? Aleluia. Olha, coloca aí os versículos. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15 a 21. Coloca também Timóteo, 1 de Timóteo, é para que você vai ler em casa. 1 de Timóteo 5, 24. 1 de Timóteo 5, 24, é para que você leia em casa, porque eu vou correr. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Coríntios 4, 15 a 21. Depois tem 1 de Timóteo 5, 24. Aleluia. Podemos prosseguir? Eu vou ler o comentarista, o que ele está dizendo. Alguns confundem. Aliás, já escreveram, quero que anotem aí. Mas pertence a este versículo, aí onde vem guardando os princípios da paternidade. Coloca entre parênteses aí, coloca só a um pai espiritual. Só a um pai espiritual. Já? Só a um pai espiritual. Já? Diz
diz assim, eu quero que vocês prestem atenção ao comentário, diz assim. Alguns confundem a diferença entre aio e paz. Aio, A-I-O. Amém? Todos esses tipos de responsabilidades são atribuídas a alguns fiéis dentro da igreja. Mas o fato do crente não saber distinguir a diferença dos dois termos tem criado decrescimento espiritual, até mesmo rebeldia, que se manifestam mais tarde. Razão pela qual a igreja de Coríntios entrou em declínio devido à falta de vigilância, de distinção das duas classes acima referenciadas. O problema da igreja de Coríntios foi este. Eles não tinham a capacidade de diferenciar esses dois termos. Aio e pai espiritual. Se vocês forem a ver na Bíblia Sagrada, 1 de Coríntios, a Bíblia diz assim daqui. Paulo começa a dizer para os irmãos de Coríntios de que eles, o que havia deixado cair eles, era um caráter que eles haviam assumido, um caráter muito ruim. Paulo fundou a igreja 1 ano e 6 meses, se a não me trai. A igreja foi sendo próspera, foi uma bênção e foi crescendo. Mas quando Paulo sai de Coríntios, ele foi pregando o evangelho em outros sítios. A Bíblia diz que eles já começaram a estabelecer líderes pessoais. Eles começaram a dizer, nós somos de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Cristo, outros são de Paulo. E isso trouxe problemas dentro da congregação. Amém, queridos? Então, foi isso que levou os irmãos a não crescer. Porque Paulo começou a explicar a eles, ainda que vocês tivessem 1000 aios, mas não terão muitos pais. Não terão muitos pais. Paulo vai explicar para eles assim, Apolo foi vosso aio, Pedro foi vosso aio, os outros foram vossos aios. Mas devem saber distinguir a responsabilidade de um aio e a responsabilidade de um pai espiritual. Agora, a definição que vem aqui diz assim, aio é pedagogo, aquele que ministra preceitos ou instrução. Aio é aquele que ministra preceitos ou instrução. Aio é aquele que ministra preceitos ou instrução. Preceitos ou instrução. Agora veja a definição, o conceito de pai. Pai é aquele que é líder da família. Pai é aquele que é líder da família. E responsável por todos. E responsável por todos os que habitam dentro da casa. Os que habitam dentro da casa. Agora veja o comentário que ele está dizendo. Coisa muito extraordinária. Ele está diferenciando entre aio e pai. Vou dar exemplo. Aios são todos aqueles que Deus usa, direto ou indiretamente, dentro da igreja, para ajudar o irmão a crescer, para edificar o irmão, mas ele, em sua responsabilidade, ele não é responsável por todos. Ele somente, Deus pode usar para certas situações. Mas o aio nunca pode se sentir de ser pai de todos. Ou pai de uma alma. Queridos, uma das coisas que a experiência dos anos de pregação me explica, uma das razões que muita gente dentro da igreja não crescer, é o problema de não distinguir entre aio e pai. Paulo disse para eles, ainda que tivesse 1000 aios, mas não tereis muitos pais. Quem pode ler Coríntios 4:11, rápido, 4:15, rapidamente, com uma voz muito alta, para nós perceber o que Paulo estava dizendo. Com uma voz muito alta mesmo, mesmo sem microfone, para nós corrermos. Aleluia. 1 de Coríntios 4:15. O que Paulo está dizendo? Essa é a palavra do Senhor.
Porque ainda que estivesses ou que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Pelo Evangelho fez o quê? Vos gerei em Cristo Jesus. Foi ele que havia fundado o ministério. Foi ele que havia estruturado. Foi ele que Paulo fundou, ensinou, deu mandamentos, instruiu e foi. Foi ele que havia gerado eles. Agora, Paulo não era egoísta e dizer que ele era sozinho ministro. Não. Tinha que deixar com que alguns irmãos Deus levantassem ou viessem e ensinassem o Evangelho. Mas eles tinham que entender de que a igreja, o pai da igreja era o apóstolo Paulo. Muita gente cai, se destrói, devido não saber distinguir esses dois termos. Você pode ser levantado, Deus te dar dons de revelação, de sabedoria. Mas se você não saber de que você tem limites, você vai se desviar. E vai levar pessoas a um precipício infernal. Porque na medida em que se trata de coisas sérias, quem pode intervir é o pai da família. Eu me lembro o dia que a irmã Sandra teve problema com o marido. Aí na líder vivi, tinha uma vigília. O marido não me viu em casa, eu aqui não me encontrou, ficou nervoso. O marido da pessoa que ele queria falar com ele disse: eu quero um pastor. Querendo como não, eu tenho que prestar contas. Ele veio ali, manifestou-se de uma forma irresponsável, mas eu tinha que encolher porque eu sou pai da família. A família está sob a minha responsabilidade. Eu me lembro, tá aí, vim deixar essa mulher para si. Já imaginou o que é isso? Deixa essa mulher para si. Mas Deus, que é Deus, resolveu como sendo Deus. Agora, já imaginou a irmã ali não ser sujeita ao pastor não obediente e com contrapartida o pastor paga preço por ela? Não seria injusto? Seria ou não seria? Porque as pessoas sabem de todos que existem, no meio deles existe um pai, porque isso é bíblico. No meio deles existe um responsável, no meio deles, e eu quero a cabeça. Agora, muitos obreiros se destroem, muitos obreiros não ganham almas evoluem. Sabe por causa do quê? Quando você traz uma alma na igreja, ou vem alguém através de você, pela sua influência, suponhamos, e a pessoa vem, torna-se alguém grande espiritualmente. Se você não saber mostrar à pessoa de que, olha, ele trouxe como uma alma, mas aqui você já tem um pai, o que acontece? Aquela pessoa, quando ele diz uma coisa com o pastor, não tem testemunho. Só deve consultar a pessoa que tem testemunho. Depois de ouvir, ele diz: aí sim. Só o que vai acontecer? Na medida em que a pessoa estabelece um pai como sendo um pai, a pessoa não cresce. A pessoa não cresce. Só para vocês distinguirem a coisa. Quais são as irmãs aqui na igreja mais usadas espiritualmente? Irmãs, somente irmãs. Para além da pastora, somente irmãs. Alguém levante e me diga. Só irmãs. Quais são as irmãs que vocês acham que Deus usa muito aqui na igreja? Líder Mariana, você que é líder. Quais são as irmãs? Tem a Vera Paula, tem líder Elvira, tem líder Sônia. E essas são usadas. Aquela que está ali para você, não está falando coisas. Até a mãe se não cansa por ser paciência. Coisas. Isto. Amém. Vamos lá caminhar. Mas aquele é extraordinário. Mesmo a irmã Vivi, a irmã que você vê, são as pessoas mais espirituais e mais disciplinadas aqui dentro da igreja. Seria o contrário, até. Mas mais disciplinadas e
Não há de me ouvir dizer, estou com dor de cabeça, irmã Lili está matando de cabeça, irmã Sônia, eu que não. Não há de ver acontecendo isso. Você há de ver, saber que a irmã Sônia anda aqui, mesmo sem ter dinheiro para voltar, às vezes, só para ir dar seu relatório, minha esposa. Seu relatório. Sabe, está acontecendo isto. Fazem programa aqui, chega até lá em casa, até eu vejo na mesa. Mas estão a cumprir, Deus está a ver. Estão a seguir como deve ser. Mas sabem que eu até estou a lutar com o obreiro que nem sabem pregar, mas estão aí mais. Não tem teologia, mas pregam bem. Estou a lutar com o obreiro. Eu fico nisso, meu Deus. Só isto, antropologia, não sei o que. Mas você encontra mais. Mas me pregam aqui simples, você sai de. Essa gente estudou aonde? Problemas sérios internos. Problemas sérios. Sabe por causa do quê? Porque quando você crê em sair de dizer, você vê que não está bem. Para ti, é atrapalhar o Espírito Santo na tua vida. Para ti, não vai sair bem. Mas as que ouvem, as que entendem as coisas, as que preferem serem naturais, Deus está fazendo. Sabe por causa do quê? Porque você não está a perder princípios de paternidade. E quando esses princípios você perde, você começa a declinar. Quando você assume uma relação com uma irmã, a irmã por mais que seja espiritual, e você começa a considerar a palavra dela mais ser pesada em relação àquele que está à sua frente, o que vai acontecer? Essa pessoa se torna teu pastor no espírito. Se torna teu pastor no espírito. E você vai sendo coberto pela autoridade dessa pessoa. Como essa pessoa tem problemas, e você vai ter problemas. Eu uma vez já fiquei, Deus, por que muitos não crescem? Ora, crescem pessoas, um maior número, outros têm problema, isto. O que está a se passar? Problema é desobediência. Você vê muitos aí, pastor, mas no fundo não te vencer nem nada. No fundo você não é nada para eles. Mas, meu filho, você não é nada. Pode ver, pessoal, pastor, mas no fundo você não é nada. Tua palavra deve ser observada primeiro, se dá para eles obedecer ou não. A razão está mesmo aqui mesmo. E sabe, queridos, eu, como pastor, a experiência já me diz. Basta eu ver um obreiro, tantos anos, não é batizado no Espírito Santo, não fala em línguas, não é nem usado em um sítio, eu já começo a entender. Alguma coisa está andando. Alguma coisa está andando. Uma raiz não colocou, ou ele está a desprezar uma raiz que ele devia colocar. Eu me lembro, vi irmão Lito, mas seco, muitas vezes, seco, gelado, seco de verdade. Mas este obreiro, como é que vai acender? Como é que... Sabe, começou um processo. E um dia, confessou ao pastor, eu te vi assim. Ah, Deus abençoe. Assim, Deus abençoe. Sabe, começou, Deus começou. E ela está, ora sentir Deus cair como uma criança. Até que quando vi a irmã, afinal chora. Você não sabia esses dias no coração, esses. Eu vou não revelar. Obreiro, por que não sente Deus? Até uma irmã que se confundiu dizer satanista. Aquele irmão, não é assim. Amém, queridos? Sabe?
quando existem problemas internos, por mais que você não revele, isso vai afetar dentro de você. Isto vai destruir a tua alma. E hoje tem sorriso bonito, eu falei, tem paz. Tem paz, eu me sinto ali. E hoje ele já vai ali fazendo pregações lá, sozinho, ministrando, o quê? Sabe, porque quando vocês estiverem em paz com você mesmo, com Deus, com os homens de Deus, Deus vai te promover. Amém, queridos? E outra coisa, muitos não sabem separar entre amizade e autoridade. Eu tive uma reunião que me chamou a atenção até hoje. Uma colega levantou e disse, olha, colegas, vocês não podem fazer coisa aqui porque a pessoa, o chefe bebe comigo na baraca. Chefe pode trair. Só que eu levo isso para o meu espírito. Vou dar exemplo. Você está acostumado a um líder. E você pensa de que líder é líder. Mas líder pode tomar sentenças para si, não abrir e fechar de olhos. Você mesmo um líder falar consigo como sendo uma amiga, o quê? Mas saiba que no fim do cabo, saiba se posicionar. É uma pessoa que fala como amigas. Eu costumo falar, conversar mesmo. Por exemplo, irmã Sônia, irmã Vivi, eu falo livremente até, livremente. No telefone, livremente. Mas no fim de tudo, cada um deve saber onde é que pertence. Amém, queridos? Deve saber. Eu estou a conversar com esta pessoa aqui, sim. Esta pessoa sim se deixou levar, ser até como um amigo. Mas no fim de tudo, tem que saber que estou com uma autoridade minha espiritual. Que eu, Moisés, que Deus, se ele baixa a mão, a minha vitória já se desfaz. Isso vai te ajudar a crescer. Mesmo minha esposa nunca pode ir além da minha unção. Embora que é minha esposa, ela sabe que é meu marido, mas é meu pastor. São duas coisas ainda mesmo. Marido e pastor ao mesmo tempo. Se a pessoa não sabe distinguir essas duas coisas, com certeza vai cair. Amém, queridos? Vai cair. Sabia que às vezes por eu já tive medo de se abrir muito. Com alguém não se abrir muito. Porque certas pessoas, quando os líderes se abrem, não conseguem se posicionar no lugar delas. Não conseguem se posicionar. Você sabe como é privilegiante? Eu vou dizer que meu pastor é meu amigo. Até converso com ele. Mas no fim de tudo eu controlo minha boca e controlo minhas atitudes e controlo meus limites. Mas muitos são destruídos por causa disso, pai. Amém, queridos? Então, é por isso que você deve entender, distinguir. Mesmo que um irmão fale consigo, irmã, Deus me revelou sobre a tua vida, sabe? Você será uma bênção, você está acontecendo isso. Há irmãos até que às vezes, quando são revelados, preferem monopolizar para elas, levar as coisas para elas. Deus me revelou sobre a tua vida. Então vou te guiar, vou estar consigo. E a alma, por não saber, acaba só vendo aquela pessoa. Só o que vai acontecer. Sabe onde? Depois de você ter problemas graves, esta pessoa não vai ser responsável de você. Ela sempre vai estar no seu caminho como sendo ovelha. Porque há pessoas que escondem sua situação e confiam um irmão, um inexperiente até. Irmão, o que está se passando? Pastor, não estou bem espiritualmente. Você falou alguma vez para o pastor que você não está bem espiritualmente? Alguma vez você sentou com o líder de eu não estou bem espiritualmente, me ajudem. E certas pessoas não crescem por causa disso. Está ali, quando eu estou a ter destino dele, graças a Deus hoje, porque eu já tive história dele que andava assim, mas hoje
o líder Mariano me falou do testemunho dele lá em casa. Está a ser uma benção. Mas ele me contou algo que o Elton. O que o Elton faz? Ele vem, pergunta ao líder Mariano. Líder Mariano, isto, como... E ele recebe direção. Ele poderia dizer que estou com pessoas na faina, eu vou terminar para... Mas ele sabe. Amém, queridos? Ele sabe. Só para você entender, mesmo casados aqui terem problemas, vem o Hebreu resolve, há um momento que o casal sabe que eu não me resolveram bem, vou consultar o mais velho, né? Que é o pastor. Vem, resolvemos, sai tudo bem, sarado, curado e caminhando. Porque isso você tem limites da tua atuação. Amém, queridos? Você tem limite, tem coisas que não cabem a você. Às vezes você conhece a situação de uma irmã. A irmã para vir para um irmão espiritual, mas que ela deve alguém dizer, vai lá. Então estamos aonde? Então, amados, nós precisamos de termos cautela. De termos cautela. Diz assim, quando a igreja não está destruída nessa área, damos lugar à manifestação do mesmo demônio que entrou na igreja de Coríntios. Divisões, suspeitas da autoridade do apóstolo, etc. Foi isso que aconteceu com os irmãos de Coríntios. Quando deixaram da visão paternal, entraram alguns espíritos que não eram bons. E Paulo havia dito a eles, irmãos, se vocês receberem outra doutrina, vão sentir a dor do espírito dessa doutrina. Amém, queridos? Se você se deixa dominar por um espírito, por uma influência negativa, maligna, você vai sofrer essa influência maligna. Sabe, queridos? Qualquer demônio que você abraça, ele vai te prejudicar. Mesmo você pedindo perdão dele, vai ter consequência. Nós temos exemplos de pessoas, vidas claras. A minha filha, a irmã Diana, que eu tanto amo ela, que hoje é uma bênção. Não estou falando isso por um mal, porque ela está a crescer e está buscando a Deus. Amém, queridos? Mas é símbolo de instrução. Amém, queridos? É exemplo. Sabe, eu começo a lembrar hoje. Antigamente, o que acontecia? Eu estava ali 100% para ela, muitas vezes para ela. Estávamos ali, comíamos. Mas hoje, reclama. Cada vez que eu venho aqui, pastor, eu pensei de ti, o pastor já não me liga, porque tem muitas... Mas aquilo, antigamente, ela estava cheia, é não é? Mas hoje... Porque o pastor já está ocupado demais, já tem muitas ovelhas demais, se calhar já tem na cabeça outras ovelhas mais. Não se está a entender, queridos? Mas aquela oportunidade, quando existia, parecia não ser uma coisa vantajosa. É. Às vezes tem que mandar mensagem, o pastor não tem tempo para ler naquele período, não tem tempo de devolver. Certas coisas, é por isso que Paulo diz, se tu receber outro espírito, coisas são diferentes. Mas hoje é uma bênção. Está andando, já tem testemunho, já está crescendo, mas aquilo é símbolo de nós entendermos de que se nós recebemos outro espírito, com certeza nós o sofreremos. Querido, querida, prefira sofrer, prefira vir dizer de que, pastor, eu estou fraco, estou de cócora, estou assim, ainda não pequei, ainda não me doei, mas estou fraco, oh, meu pai, estou fraco. Amém, vamos orar. Amém, vamos caminhar. Qual a tua fraqueza? É esta. Tá bom, vamos caminhar. Vamos orar. Na medida em que você fala, a autoridade libera a palavra, você caminha. Amém, queridos? Caminha. Do que esconder coisas. Isso aqui não pode chegar para o pastor porque, não. Se chegar isso aqui, não. Isso não. Você vai cair sozinho. Amém, queridos? Aleluia. Coloca outro princípio aí. Aleluia. Aleluia. Guardando o caráter de um bom filho na fé. Aleluia. Agora, anote porque eu vou ter que curar. Estamos fora da hora, vou ter que curar. Eu quero que até
17:35 encerremos. Aleluia. Guardando o caráter de um bom filho na fé. Coloca aí agora. É palavra muito poderosa. Muito poderosa. Coloca aí. Primeiro. Aliás, coloca aí o versículo dizendo assim. 1 de Timóteo. 1 de Timóteo 1, 3 a 7. 1 de Timóteo 1, 3 a 7. E versos 15 também. E também coloca 2 Timóteo 3, aliás 2, 3. 2 Timóteo 2, 3. 2, 3. Coloca aí. E também verso 15 a 16. Quer dizer, o mesmo capítulo vai ler também versos 15 a 16. Também coloca aí Tito 2, 7 a 10. Aleluia. 2, 7 a 10. Querido, é profundo aqui. Esses versículos todos você vai ler em casa. Amém? Nós queremos entrar numa fase de maturidade. Amém, queridos? Queremos sair da meninice para a maturidade espiritual. Amém, queridos? Diga assim. Como Timóteo conseguiu este princípio? Está fazendo uma pergunta ao autor. O princípio do quê? Guardando o caráter de um bom filho na fé. Este é o princípio. Então o autor está dizendo assim: como Timóteo conseguiu este princípio? E ele responde: ouvindo o conselho de Paulo, primeiro, não podia se meter em coisas que ele não sabe. Segundo, tinha que sofrer debaixo da unção paternal. Terceiro, se dando por exemplo. Queridos, eu vou detalhar, vou fazer um resumo. Timóteo e Tito eram homens que eram vistos ao longo de Paulo no mesmo nível espiritual. Era filho e outro era filho. Cooperador. Que Paulo diz que a ninguém sentia vontade. Ele disse que a ninguém sentia vontade de mandar para uma certa igreja que eu não me lembro, que iria ajudar os irmãos a não ser Timóteo. Porque o próprio Timóteo, ele tinha caráter de um bom filho na fé. Porque Timóteo, ele foi deixado pela primeira vez com Paulo para ir em Éfeso, colocar as coisas em ordem. Paulo estava de saída e corria risco de ele não voltar. E ele tem que saber como é que ele poderia agir dentro da casa de Deus. Ele começa a ensinar: te deixei em Creta, como te roguei que ficasse em Éfeso, para que advirtas a alguns, para que não ensinem outra doutrina. Para que não ensinem outra doutrina, outro princípio. Vou dar exemplo. Doutrinas são princípios que regem a igreja, são regras, são leis. Tu não podes correr o risco de pregar outra doutrina. E os que estão pregando, advirta a eles. Exorta a eles que não ensinem outra coisa. Irmãos obreiros, queridos obreiros, eu vou vos dizer uma coisa. Uma das coisas que destrói um povo enorme é você querer pregar o que o teu pastor não prega. Porque eu vou dizer para você uma coisa. O homem de Deus, quando está em frente, o pai da família, ele tem experiência das coisas, ele já provou muitos tipos de ensino, e não há coisa que você vai trazer que é novo. O que destrói muita gente, eu vou dizer para você, existem apetites pessoais do obreiro e que não pode materializá-la para trazer dentro da igreja. Porque Paulo está dizendo: não se meta em coisa que você não sabe. Não se meta em genealogias, lendas,
que trazem só discussão, desconfiança e não edificação. Estou dizendo assim para Timóteo. Timóteo, primeiro, não traga coisa dentro da igreja que eu não ensinei. Porque essas coisas, quando você trazer, vai trazer divisão, vai trazer suspeita, vai trazer povo desunido. E o povo foi chamado para ser um único corpo. Irmãos, na internet tem muitas coisas falsas que se espalham. Existem muitos dizeres de muitos homens de Deus, cada um dizendo o que quer. Outro, isto é pecado, isto não é. Agora, vou dizer para você uma coisa. Você deve estar debaixo do apóstolo que Deus levantou na sua vida. Você mesmo tendo de confiança debaixo da autoridade, você nunca pode remover aquilo que te foi ensinado. Este era o segredo de Timóteo. Se você tem dúvida de uma coisa, não ensine. Se você tem dúvida de alguma coisa, não fale. Porque vai trazer desordem. Sabe? Paulo aconselhou ele a não se meter com alguém que ele não sabia, porque traria problemas. Alguns queriam ser mestres e nem entendiam o que diziam, nem percebiam o que afirmavam. Veja como é perigoso. Diziam uma coisa, queriam ser mestres dos outros, nem entendiam e nem percebiam o que estavam a dizer. E Paulo aconselhou para Timóteo: Timóteo, saiba, primeiro você é pastor, depois eu sou apóstolo. Fui eu que te deixei em Creta. Fui eu que te deixei em Éfeso. Primeiro fui eu que te deixei. Não pode ensinar outra coisa. Queridos, um hebreu não pode ter dúvida daquilo que o pastor está a ensinar, porque vai se desviar. De tudo o ensino que eu trago aqui na igreja, testemunha minha esposa, se são coisas doutrinárias, eu não trago nada sem estudar muito. Oro, estudo e colho o parecer de grandes homens de Deus. O que vem sobre estes assuntos? Então, uma vez, irmã Belarane me perguntou: pastor, Lúcifer foi deitar aqui na terra? Aquela pergunta no WhatsApp, acho que alguns viram, né? A pergunta que ela mandou aí no WhatsApp. Lúcifer foi lançado na terra depois da terra ser criada ou antes da criação do homem? Ela veio aqui num domingo, tentei lhe responder, pastor, mas eu como? Me colocou dúvida, eu fiquei em dúvida. Eu disse: minha filha, me espere, eu vou estudar, depois vou te responder com precisão. Sabe, queridos, Bíblia, dicionário, internet, aqui, comparar a Bíblia. Outro dia no Facebook, quando ia no YouTube, foi que Lúcifer foi lançado antes da criação da terra. No YouTube, aí, grandes homens. Ver aquele comentário, está bem, já ouvi. Vou outro, sabe? Vou na internet, palavra, Bíblia, aqui diz isso, aqui diz isso, aqui diz isso. Evidência é tudo. Já tem evidência. Eu disse: havendo examinado as coisas com muita clareza e colhendo o parecer dos outros, cheguei à conclusão de que Lúcifer foi lançado na terra, depois de ser criado a terra, mas antes de criação do homem. Tudo com precisão. Agora, se você começa a orar, fala línguas, ou você começa a se enganar de que vai trazer algo novo, vai se dar rasteira sozinho. Eu vou te reparar, vai se dar rasteira sozinho. Porque a experiência já me traz solidificação no Evangelho. Já me traz coisa sólida. Porque você não pode ensinar uma coisa como os outros. Que eu costumo... ensina uma coisa, mas na vida vão entender que aquela coisa eles fazem. No fim do cabo, se complicam sozinhos. Se complicam sozinhos.
Se você for a ver obreiro, que muita gente não cresce, é porque ele, às vezes, contesta o que o pai dele prega. Eu acho aquilo assim, aquilo. Você, se você for a ver, se você me perceber, eu sou alguém que posso ver alguém entrar de mim, entrar, até vir aqui me abraçar. Eu até posso não tocar naquela assunto. Ministrar o evangelho, pregar o evangelho. Mas eu sei que vai ser mudado. Porque a experiência me diz isso. De que não preciso eu adotar o que não posso adotar. Mas se você não ser experiente, vai pensar que o pastor às vezes admite carnalismo, então não é isso. Você ainda precisa de mantimento sólido. Sabe onde é que eu vou provar se você está convertida? Ou convertido? Se eu te mandar um tempo pessoal de ministério, se você conseguir ficar 10 minutos naquele sítio sem pecar, estás convertido. Você vai virar alguém, pastor, sai. Irmão, alguém te tocou? Alguém te tocou? Está convertido. Mas sabe o que é obreiro? O obreiro é alguém que tem que ter amor cheio no coração. Cheio, fluir cheio. Você vai ver muitos a serem usados. Até mesmo não ser o homem que ora, não sei, 50 horas por dia. Mas o amor é o maior dom dentro do coração. Amém, queridos? Então, ele foi ensinado. Não pregue outra coisa que eu não ensinei. Não se meta em coisas que trazem dúvida às pessoas. Por isso, se você for ver, mesmo quando eu ensinei aqueles costumes que nós ensinamos aqui, sabe, primeiro, se você for ver, parece que o pastor às vezes muda. Não costuma distinguir isso. Para quem estiver mais em cada irmã, há de saber que o pastor às vezes muda. Não notaram isso às vezes? Não notaram isso? Há um momento que eu entendo uma coisa assim, depois não notaram essas coisas. Sabe por que isso acontece comigo? É que chega um momento que nós devemos parar, ouvir Deus falar e o parecer da palavra de Deus. E graças a Deus, porque Deus me permitiu viver 2 tipos de evangelho. Liberal e o outro de costumes. Então, imagine da minha experiência. Já vi os 2 lados. Pois fala a verdade. Fala a verdade. Vocês nunca viram irmãs que não usam mecha, que não usam brinco, nem lip, mas conversão zero. Nunca viram isso? Eu não. Mas você está aí, não está escandaloso, tem roupa decente, se cuida, não é para chamar a atenção a alguém, mas você vai ver que você resiste mais do que essa pessoa. Vai ver que você pode passar um homem até te abraçar, você ainda manter firme. Porque você não foi ameaçado. Você deixou as coisas porque Deus te fez entender as coisas. Ninguém te ameaçou. Amém, queridos? Nós devemos aprender essas coisas. Às vezes há obreiros que às vezes você pode vir aqui pregar um dia, ver porque viu uma irmã ali, te deram um sermão de amor, muda aqui mesmo, do como aquele arroz. Ministrar é pecado. Ele veio com um sermão bom em casa, mas mudou no púlpito. Deus começa a tirar, camarada, o Senhor te deu um sermão. Por quê? Pessoas começam a distinguir aquele ali. Está a falar daquele ali. E o sermão que Deus te deu está onde?
Amém, queridos? Devemos mudar. As almas são de Deus. Deus é quem conhece elas. Amém. As almas são de Deus. Agora escreva aí, ultimamente. Aperfeiçoando as raízes da pregação. As raízes da pregação. Já ultrapassamos as horas. Alguém pode controlar as horas? Eu só quero só 5 minutos. Estamos aí 16h36. Agora, 16h41 encerro. Alguém, se os minutos passarem, me dê, pastor, já passou um minuto. Não é pecado. E não é imaturidade. Amém? Não é pecado e não é imaturidade. Aperfeiçoando, já escreveram? Aperfeiçoando as raízes da pregação do Evangelho. Querido, aqui nós vamos conversar mesmo. Aleluia. O que é pregar? O que é pregar? O que é pregar? O que é pregar? Quem sabe o que é pregar? Como? Anunciar as coisas novas. Isso é evangelizar. Fazer o quê? Amém. Se aproxima. Irmãos, se você é pregador e você deseja pregar, você precisa de entender certas coisas que vão te promover o sucesso da tua pregação. Eu costumo ver muitos obreiros que estão pobres na ministração, muito pobres na ministração. Muitos obreiros. Irmãos, pregar é você trazer aquilo que Deus falou para o povo. Há um triângulo assim que eu ensinei uma vez. Deus, o mensageiro e o povo. Ouve de Deus e traz para o povo. Irmãos, pregar exige o pregador preparar-se antes de pregar. Exige preparar-se antes de pregar. E quando Deus te dá a mensagem, primeiro é orar, Senhor, me dá mensagem. Deus te dá mensagem. Quando te dá mensagem, você vai identificar o capítulo e coloca o tema. E quando coloca o tema, você começa a desenhar o teu esquema. Vou falar sobre a salvação. Vou passar aqui, vou passar aqui, vou passar ali. O que importa aqui é falar isto, falar aquilo, falar aquilo. Porque muitos começam bem e se perdem pelo caminho. Até há pregadores que pregam aí que às vezes me irritam. Produz uma boa mensagem. Amém. Puxa, mensagem mesmo. Mas se perde pelo caminho. Há outros que bem pregam, não tem mensagem, porque não preparou em casa. Porque quer imitar o pastor que diz que eu vi sem mensagem, mas Deus me deu aqui no púlpito. Então, modelo é esse. Ele começa a seguir aquele modelo do pastor. Vai pregar amanhã. Irmão, ele diz, sim, vou pregar. Vem ali, ouve uma palavra, Deus já me deu. Vem aqui, lê e começa a ser uma água. Água mesmo. Porque você deve entender que os dons e as intimidades são diferentes. Meu, para eu vir aqui, preparei em casa primeiro. Há obreiros que vêm pregar sem preparar-se. Resultado disso, vem aqui e prega. Esqueceu uma história, começa a gaguejar. Depois daí diz, existia um homem, existia isto, existia aquilo. Vai repetindo a mesma coisa que alguém fica cansado. Será que não pode pregar a palavra? Eu só vim ouvir, existia. Porque na ministração, ela tem coisas importantes e coisas que não são importantes. Às vezes você pode demorar na ministração, então não era nem para demorar. O sermão pode ser de poucos minutos, mas ser poderoso, ser extraordinário. Você expor. Eu entendi muito que o irmão Danilton pergunta. Até eu falei para mim, aquele irmão tem palavra. Lê o versículo.
eu quero falar sobre. Ele não vai falar sobre o medo. Mas foi um sermão. E não muitos minutos, acho que não foi nem uma hora. Mas eu entendi a mensagem, percebi e tirei minha parte e me edificou. Quem não entendeu aquela mensagem de ontem, irmã Rainha? Quem não entendeu a mensagem da quinta-feira? Causa despeito. Terminou o sermão, pronto. Terminou um período assim, até nós começamos a louvar a Deus. Mas eu gosto. Eu aprendi, tive alguma sermão que tinha muita riqueza. Por exemplo, que deram um sermão, plano da salvação para os homens. Você sabe, vou contar no Éden até Jesus. Mas você sabe que a história de Jesus é muito longa, não é? Ali não é, tem muitas pregações, mas você quer contar conta no Éden, o povo já entende a raiz. Mas precisa de interpretação final, que é a cruz, não é isso? A cruz. Mas você vai, existia 2 leprosos, Bartimeu, Deus curou. Existia também, Jesus foi batizado, aquele sermão começa, e acima de tudo, você mexe uma coisa que não termina. O povo foi batizado, depois vamos ouvir outra coisa. Já saltaste. Existia, deixa o povo assim mesmo. Você começa a deixar o povo suspenso. Você cria sede, não sacia, o povo, você sabe. Cria sede, não sacia. Mas é diferente a salvação. Jesus nasceu em Belém, de Belém foi crescendo. Quando cresceu, ele foi batizado, a bomba se ouviu. Até você pode não falar da bomba descer. Foi batizado, foi fazendo a obra de Deus. Você já sabe. Getsemane existe ali uma mensagem forte. Você prega ali, depois você está tocando sítios, indo a tua ministra. Você está indo para o fim do sermão. Sabe, existem mensagens que Deus te dá só para pregar por 40, 50 minutos. Agora, quando Deus quer levar muito tempo, Deus sempre vai convencer o povo e vai nos ensinar. Amém, querido? Vai nos ensinar. Eu já acompanhei uma irmã ministrar. Assim, abrir Bíblia. Ali no condomínio. Abrir Bíblia. Eu não vou citar nome para que você não tenha ciúme. Eu vou perceber que o pastor só cita pessoas que ele... Mas eu amo a todos. Mas eu sou alguém que gosto de elogiar alguém quando está certo. Também, querido, gosto de fazer isso. Quando está errado, também gosto de cortar. Pregou um sermão, leu, foi ministrando. Mas depois voltava onde ela estava a ler, lia um versículo, explicava, ministrava, voltava. Sermão simples, mas poderoso. Mas poderoso mesmo. Porque quando Deus te leva para você ser simples, deixa lá assim mesmo como Deus te levantou. Há dias que é para arrebentar mesmo, então deixa Deus a te fazer. Eu já vi um irmão pregar, meu filho disse, eu não estou aqui. Sermão, ler sermão, às vezes até um versículo solitário, só um para ti. Esse versículo diz isso. Levar o tempo, mas vou chegar aqui, ora, capítulo 7, versículo 7. Temos que ter domínio. A mensagem boa, às vezes Deus nos dá mensagem boa, mas por não sabermos acabamos falhando. Amém, queridos? E nós, queridos, vamos passar a controlar horas. Pregador pode ser dado. Daqui tens para pregar 1 hora. 1 hora sim, tá bom. Ele ministra, até ele até quando é que Deus vai agir, o que ele faz? Insera minutos antes. 1 hora, vou pregar até 40, 50 minutos, vou orar, Deus vai sacudir e vai agir. Os 10 minutos é para mim orar. Amém, queridos? Mas quando Deus, você sabe que Deus está a tocar, você pode pedir, digam glória a Deus, glória, você está indo para aí para glória a Deus. Posso continuar? Sim, continua. E Deus vai tocar a pessoa. Eu já ouvi grandes homens dizerem isso. Eu queria encerrar, mas o pastor me disse que eu posso continuar. Devemos ser maduros. Por quê? Aqui existem pessoas que às vezes nas suas casas zangam. Existem pessoas que às vezes sabemos que não vamos tapar o diabo 100%. Mas queridos, ele vai nos acusar, mas tem coisas que é por nossa, às vezes, falta de organização. Mas queridos,
Então, obreiros, nós vamos começar a ser sérios na componente horas. Há obreiros que não lê Bíblia, nem pouco, não lê. Não lê. Como acostumaram a pregar? Vem aqui, prega, começa a gaguejar. Eu até consegui pelo menos, filho, você é cago. Eu não isso. Quando você fala uma coisa que você não sabe, o povo já descobre. O povo já descobre que está falando, mas aquele jogo de pregação que traz, Deus diz. Você não sente que Deus está aqui. Você sente, meu, que Deus está aqui, está sacudindo. O que está a faltar é ouvir a instrução dos sábios e colocar em um lugar. Porque às vezes quando você é instruído, vai pensar que tu vai trabalhar o Espírito Santo. Ei, essas pessoas, e dela, me estabelecem horas. Ei, eu já vi pregador pequeno. Não, você garante que me dá dor de cabeça, você garante. Pequeno. Tens 19 minutos para pregar. Se ultrapassar, te arranca o microfone. Pregar, deixa falar. Cumpriu a missão. Porque aqui vamos ter pessoas que têm compromisso, vamos ter pessoas que às vezes é necessário nós sermos zelosos. E nós vamos controlar isso. Qualquer pregador que não ouve instrução, nós vamos mandar sentar. Porque quando você vem aqui mal estruturado, desestruturado, a culpa é de quem? O pastor. Juntar com tua idade, pequeno como eu, quando é imaturo, acima de tudo. Agora, a vantagem que você tem é, se alguém despreza a sua altura, sabe que você prega, você ensina, instrui. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Minhas horas já passaram, né? Já passaram. Ninguém teve coragem de me dizer daqui. Chegou as horas. Amém, queridos? Então, irmãos, nós vamos crescer.